Hoje a gente vai desvendar um dos conceitos mais importantes da neurociência, direto do capítulo 3 do nosso material de referência, a membrana neuronal em repouso. E vamos descobrir por que o descanso de um neurônio é, na verdade, um dos estados mais ativos e cruciais do nosso cérebro. Quando a gente pensa em descansar, o que vem à cabeça? Sossego, inatividade, silêncio, não é? Mas será que é isso mesmo que acontece dentro do nosso cérebro? Essa pergunta é o ponto de partida para a gente entender como toda a comunicação entre os neurônios é possível. Então vamos lá. A melhor forma de pensar nisso é de uma bateria. Um neurônio em repouso não está desligado de jeito nenhum. Pelo contrário, ele está trabalhando ativamente para manter uma carga elétrica, uma diferença de potencial, só esperando o momento certo para liberar essa energia. É um estado de prontidão máxima. Esse estado de prontidão é a base de tudo. Vamos explorar agora quais são os componentes e as forças que permitem que um neurônio mantenha essa carga, essa energia potencial que o torna capaz de processar informações em frações de segundo. E para entender essa bateria, a gente precisa primeiro olhar para a carcaça dela, a estrutura que torna tudo isso possível. A fronteira da célula, a membrana neuronal. Olhando essa imagem, a gente consegue ver bem essa fronteira. É como se fosse a pele do neurônio, sabe? E ela não só dá forma para a célula, mas cria dois ambientes químicos completamente diferentes, um dentro e um fora. Essa separação é o ponto-chave de tudo. E aqui está o porquê. A membrana é basicamente uma barreira de gordura. E como a gente sabe, água e óleo não se misturam. Isso quer dizer que os íons, que são partículas com carga elétrica dissolvidas em água, não conseguem simplesmente passar por ela quando bem entendem. Eles precisam de uma permissão especial. Então, vamos conhecer os protagonistas desse drama elétrico. De um lado, temos os íons, que são as partículas carregadas. Do outro, temos as proteínas super especializadas que ficam ali na membrana, controlando o fluxo desses íons. Olha, este slide aqui é fundamental. Repara bem nessa distribuição desigual. O neurônio acumula um monte de íons de potássio, que são positivos, do lado de dentro. Enquanto isso, o lado de fora está lotado de íons de sódio, também positivos. Essa diferença de concentração é a fonte da energia potencial, como a água que fica presa numa represa. Certo. Então, como é que os íons atravessam essa barreira? É aí que entram os canais iônicos. Pensa neles como portões ou túneis super seletivos. Um canal de potássio só deixa passar potássio. Um canal de sódio, só sódio. Eles permitem que o tráfego aconteça, mas de um jeito muito controlado. Mas espera aí, se os íons podem passar, como é que aquela diferença do slide anterior se mantém? Ah, é aqui que entram as bombas iônicas, as verdadeiras operárias da membrana. Elas gastam a moeda de energia da célula, o ATP, para bombear ativamente os íons contra a maré. Elas forçam o sódio para fora e o potássio para dentro, mantendo a bateria sempre carregada. Ok, então já temos os íons, os canais e as bombas. Agora, quais são as leis da física que comandam o movimento desses íons quando os canais se abrem? Basicamente, duas forças principais entram em jogo. A primeira é a difusão, que é aquela tendência natural de tudo se espalhar, de ir de uma área onde tem muito para uma área onde tem pouco. A segunda é a eletricidade. Cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. E o que acontece quando um caminho se abre? Começa um verdadeiro cabo de guerra. A difusão empurra os íons para onde eles estão menos concentrados, enquanto a força elétrica puxa ou empurra eles com base na carga total de cada lado da membrana. O resultado desse cabo de guerra não é o caos, muito pelo contrário. Ele leva a um estado de equilíbrio muito preciso e fundamental, o potencial de repouso da membrana. Então, o ponto crucial é o seguinte: o potencial de membrana, ou VM, é a medida dessa carga. Em repouso, o interior do neurônio é negativo em relação ao exterior. Essa voltagem negativa é a energia armazenada na bateria, prontinha para ser usada. Para cada íon, a combinação das forças de difusão e eletricidade cria uma força motriz iônica. É a pressão resultante, sabe? A direção e a intensidade com que aquele íon específico quer se mover através da membrana se tiver a chance. E aqui está a chave do repouso. Para o potássio, por exemplo, a difusão o empurra para fora, já que tem muito dele lá dentro. Mas conforme o potássio, que é positivo, vai saindo, o interior da célula fica mais negativo. E essa força elétrica negativa começa a puxar o potássio de volta. O potencial de repouso é o ponto exato onde essas duas forças se anulam perfeitamente. Certo, a gente passou por toda essa física e química da célula. Mas e daí? Qual a relevância disso tudo? Por que esse equilíbrio delicado é tão vital?
A resposta que o nosso material de referência destaca de uma forma bem impressionante é que manter esse potencial de membrana em repouso não é só importante para a função do cérebro, é uma questão de vida ou morte. Este é um exemplo drástico, mas muito poderoso. Ao aumentar absurdamente a concentração de potássio fora das células, a injeção letal acaba com a diferença de concentração. Isso zera o potencial de repouso, o que na prática silencia os neurônios. Eles não conseguem mais mandar sinais para controlar músculos vitais como o coração. E tudo isso nos leva ao ponto final. O potencial de repouso é a fundação de tudo. É a energia armazenada que permite que o sinal elétrico do cérebro seja disparado. Sem essa bateria carregada, simplesmente não há comunicação, não há cognição, não há vida, como a gente conhece. O que nos deixa com uma pergunta final e bem intrigante, não é? Agora que a gente entendeu o que significa um neurônio estar em repouso, nesse estado de prontidão tenso e carregado, a próxima pergunta lógica é: o que acontece quando essa energia é finalmente liberada? Se este é o repouso, como é a ação?